Eita, que deu certo, minha gente. Vamos lá. Vou mandar aqui. Já vou chamar a Zoraia, que ela já deve estar esperando, porque atrasamos 3 minutos. A Neuza já chegou aqui com a gente, já chamei a Zoraia. Zoraia, já te chamei, é só entrar. Aceita aí. Coisa boa, já deu certo. Só um minutinho. Oi, gente. Gente, vão entrando. Eu tô mandando o link aqui pro pessoal. Também tô esperando a Zoraia. Compartilhem, chame as pessoas para estar aqui. Sarinha, seja bem-vinda. Já chegou o Livros Wagner também. Já te convidei, Zoraia. Só você entrar. Cheguei, Brasil. Ai, olha quem tá aqui. Se não é o grandíssimo Elson. Maravilha. Enquanto a Zoraia não chega, vocês vão ter que me aturar aqui. Já mandei, Zoraia, mandei de novo. Aqui diz que você não tá conseguindo participar por algum motivo. Vê se você consegue solicitar. Tudo bem, Elcio? Que coisa boa ter você aqui com a gente. Olha, para quem tá aqui assistindo e não sabe, o Elcio, ele tem um quadro especial aqui dentro do Papo da Firma, que acontece uma vez por mês, que é o Papo da Firma Lab, com muita informação para você aí que é gestor de empresa, ou que é estudante, ou que é executivo. Muita coisa boa aqui surgindo. Esse Papo da Firma tá, ó, uma loucura. Zoraia, cadê você, mulher? Maravilhoso, como sempre, Elcio. Obrigada, obrigada pelo carinho. Obrigada por estar aqui com a gente sempre. A mulher sumiu, gente. Eu não sei o que fazer. Não sei onde é que tá a Zoraia sumiu. Apareceu? Vamos lá, outra vez. Outra vez. Já chamei, Zoraia. Eita. Ah! Desculpe o atraso. Apanhei. Apanhei aqui no Instagram. Gente, perdoa pelo meu atraso. Apareceu até no fundo da minha cozinha. Mas faz parte. O Papo da Firma é sempre assim, cheios de novidades. O papo da firma é sempre uma loucura. Eu acho que as últimas lives foi mais fácil de conectar. Eu acho que as últimas lives foi um pouco mais fácil de conectar. Mas é sempre um imprevisto, sempre acontece alguma coisa, assim, para deixar mais emocionante, né? Deixar a pessoa na expectativa mesmo. Ih, meu Deus, cadê a Zoraia? A Zoraia travou. Gente do céu. Tô aqui. Ai, voltou, voltou. Ô, Zoraia, eu mandei o link para algumas pessoas. Eu vou pedir a colaboração do Wagner e do Elcio para poder espalhar essa live para todo mundo,
Para dona Neuza também, né, que eu sei que está aí firme e forte, mandando aviãozinho para todo mundo, compartilhando a live. Dá uns minutinhos já que nós atrasamos, né? Porque era para ter começado a gente entrar um pouquinho antes, só que travou tudo de todos os lados. E agora que a gente conseguiu estar aqui. Tá, me dá só um minutinho também, que eu vou mandar meu link, que tem um grupo lá no WhatsApp que tá aguardando ansioso. Só um minutinho, se eu desaparecer, eu não desapareci, eu tô aqui. Só Tá. um minutinho, vou copiar aqui o link e vou enviar. Então, eu vou tranquila, porque ela falou que não vai Pode ir desaparecer. perguntando, tá? Pode começar. Não, não vou perguntar nada antes de você estar aqui, mulher. Agora eu vou perguntando e o povo te vendo congelado. Fazendo pergunta, botaram as orelhas no freezer. Congelou a mulher. Não vou é nada. Agora sim, já tô aqui com o meu grupo também para enviar, entendeu? E Deu boa? deu boa. Só deixa eu colocar aqui no computador o link. É isso tudo ao vivo. Feito. Mandei para a galera já. Agora estou toda à sua disposição. Pronto. Bom Vamos lá. demais. Que bom ter Vamos você aqui de conversar? novo. Vamos conversar. Que bom ter você aqui. É A um última, prazer imenso. a É um última vez prazer que você imenso. veio estava completamente diferente, né? A gente tinha um formato diferenciado. E agora você está vindo novamente participar no formato oficial do Papo da Firma. E eu estou bem feliz de receber você aqui. Porque eu sei, Zoraya, que você está revolucionando o planeta com a sua nova marca, com o seu novo posicionamento e com um produto, né, com um serviço que realmente modifica a vida das pessoas a partir da aprendizagem do idioma, mas não só a aprendizagem do idioma, você utiliza de técnicas de neurociência para transformar e revolucionar a vida das pessoas. E isso é algo realmente fantástico e eu quero que você conte para nós o que aconteceu nesse curto espaço de tempo que foi marca, minha filha, foi posicionamento, foi produto, foi público, é tudo. Então, nova fase. E vamos agradecer ao vivo a dona Flávia, né? Porque ela conseguiu fazer uma revolução na minha cabecinha e falou assim: olha, teu perfil não é só de professora. Você tem mais alguma coisa aí que você entrega além do que você imagina, então vamos mudar toda a sua estratégia. E foi o que nós fizemos. Com a tua ajuda, com a ajuda do Wagner, com a ajuda do apoio do nosso network, eu acredito que nós criamos um grupo muito forte, um ajudando o outro a crescer e a crescer junto. E é por isso que eu estou aqui nessa nova fase. Eu deixo um beijo bem caloroso para o Wagner, para o Ângelo, para o Elcio, por essa galera, a Natália, que é uma figuraça, a Silvia, porque eles têm nos unido de uma forma tão prazerosa e eu acredito que não só eu, mas todos eles estão nessa fase de criação. Novo projeto, novos lançamentos e assim. E você encabeçando o nosso grupo é extraordinário. Sim, estou numa nova fase. E essa fase é uma fase em que eu esperava algum tempo e faltava um pouquinho de coragem. Mas é o quê? Me lançar como estrategista no mercado global. Trabalhei muitos anos como professora de inglês e agora está na hora de eu usar todos os conhecimentos de tantos estudos e de neurociência, enfim, de tudo que você pode imaginar para aplicar não só no aprendizado do idioma inglês, mas principalmente usar no mercado global. E é isso que é a nova fase. Por isso que não é mais somente Teacher Zoraya. Estou como Zoraya Vivenuti e aí como strategist, business English strategist.
Que maravilha, gente. Vocês, eu acho que quem tá nos assistindo não tem noção da potência que o que você está oferecendo traz para a vida delas. Não é só aprender um idioma, né? Hoje você aprende um idioma para algo, né? Eu aprendo um idioma para viver fora do meu país. Eu aprendo um idioma para crescer no meu mercado profissional. Eu aprendo um idioma para alcançar novas oportunidades. E quando você aprende de uma forma muito mecânica, ou aprende apenas o idioma, talvez você não consiga perceber o tamanho das possibilidades que existam ao seu redor. E hoje, Zoraia, você consegue trazer isso para essas pessoas. Explica para nós esse diferencial daquilo que você entrega. Porque não é só uma aula de inglês. É estratégia. No mercado global, tanto no patamar nacional e internacional, você precisa de colocação. Aprender a falar inglês é muito louvável. Fazer curso, qualquer curso que você faça, é muito bem-vindo. Mas nós temos que saber como utilizar o inglês de forma prazerável e com frutos. Frutos financeiros, então. Por exemplo, se você está pleiteando alguma vaga numa multinacional, ou você imagina morar no exterior, ou você quer fazer uma prova de certificação. O mercado hoje, ele exige que o inglês não seja só aquele inglês rame-rame, é aquele inglês que você seja fluente. E ser fluente não é somente saber gramática, não é traduzir, é raciocinar principalmente no idioma. Não há como você aprender um idioma e ser fluente traduzindo. Então, essa é a primeira habilidade que eu desenvolvo muito. O meu aluno tem que entender, e isso usa a neurociência, que o inglês acontece dessa forma. Quando você entende que ele é um processo natural, como você aprende a sua língua mãe. A criança, sempre digo, primeiro ela ouve, depois ela repete, depois ela associa aquilo que foi falado com uma figura. Até ela completar frases leva um tempinho. É lógico que para o adulto esse processo tem que ter uma metodologia. Foi aí que há 26 anos atrás eu comecei a estudar bastante e apliquei a neurociência dentro do aprendizado do inglês. Que diz o quê? Você tem que saber aprender a estudar o idioma. Como? Primeiro, raciocinando no idioma inglês. Isso faz um diferencial muito grande. Trazendo isso para a nossa realidade global, o inglês, ele é a língua universal. Se você não é fluente, você não se comunica. Se você não comunica, você não tem resultado. E qual é o resultado que você espera? Qual é a promoção tão almejada que você está esperando dentro da tua instituição? Se você for fluente em inglês, aqui no Brasil, de cara, 30% de aumento no salário. Quem tem certificação, mais de 60% a 80% de acréscimo no salário. Mas por que a certificação? Tudo na vida a gente tem que ter um passaporte carimbado. E para carimbar o teu passaporte como fluente em inglês, você tem que ter uma proficiência. O que é uma proficiência? É você testar as 4 habilidades e ali o Cambridge, o Michigan, o TOEFL, todas essas grandes universidades vai testificar que você é fluente no idioma. Aí, cai entre nós. Na hora que você for fazer aquela entrevista tão almejada, aquela oportunidade que você tem de fechar um negócio com nativo ou não nativo do idioma inglês, mas que a comunicação é universal através do inglês. Ninguém te segura. Então, a gente tem que juntar o estudo correto do idioma, associar isso à fluência, ter uma certificação que comprove e, principalmente, usar de estratégia no mercado de trabalho para você ter as suas vantagens. Com certeza. Você fala muito, Zoraia, entre hard skill, soft skill, real skill. E isso também é um plus que você traz na tua metodologia e que você traz também para os teus alunos. Comenta para nós como é que isso funciona. É muito importante a gente entender que o mercado hoje, ele te pede característica além da hard skill. Que a hard skill é uma certificação, um diploma que você tem, seja no nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu, como educadora formada em mestrado
e educação e tecnologias de comunicação, eu sempre vou dizer, nunca pare de estudar. Estude, tire todas as certificações possíveis. É um passaporte também carimbado. Mas hoje o mercado não quer só isso. Para falar a verdade, não é hoje. Há algum tempo está se buscando muito aquele profissional diferenciado. Aquele que tem as soft skills, que é a competência comportamental. Eu não estou falando só de liderança, apesar que liderança a gente tem aqui um colega, imagine num colega, o Elcio, que entende tudo de liderança corporativa. Ele é, ó, top de linha. Pensa num ser humano que eu estou aprendendo muito. Ele esteve aqui com você na live. Eu já faço com que a soft skill seja trabalhada com o inglês paralelamente. Você precisa de posicionamento no mercado de trabalho. Não precisa? Então, falar inglês é fundamental. Ser fluente, certificado, já está tarde demais para quem não tem. Mas quando você tem uma competência comportamental, você sabe, além de liderar a equipe, você tem uma escuta ativa, você tem empatia, você tem uma mindfulness, que são todas essas competências que, junto com a hard skill, que é a sua certificação, temos a real skill. A real skill veio, na realidade, fazer essa junção desses dois tipos de skills. Skills significa habilidade. Aquela da certificação e aquela da competência comportamental. Aí o mercado falou, peraí, não adianta só ter certificação, não adianta só ter competência comportamental. Se você não consegue gerenciar isso, se você não sabe fazer isso como uma engrenagem, não vai funcionar nessa era agora, na exigência do nosso mercado de trabalho nacional e internacional. Essas são as real skills. É a utilização da sua certificação somada com a tua competência comportamental, utilizar isso como uma engrenagem. Quem fala esse idioma do real skills, gente, aqui no Brasil pouco se fala. Mas o diferencial, internacionalmente falando, é o que está se buscando. Mas, como educadora, como eu falei antes, hard skill, soft skill e real skill. Com o inglês, com certeza, claro, eu te digo com certeza, você não vai ser aquele que vai buscar uma vaga. Você vai ser buscado, porque o teu diferencial vai ser tão grande. E não é só uma questão de currículo, não. É que ao falar, ao se expressar, você vai ter um domínio tão grande. Olha a diferença na hora de você fazer uma entrevista. Olha a diferença na hora de você pleitear uma promoção na tua empresa. E mais ainda, se você me permite, eu falo demais, né? Não, mas é para isso que você está aqui. Então, imagine, no meio corporativo, você tem uma empresa e essa empresa ela tem negócios com nativos do idioma inglês. Não nativos, mas que são de outros países, mas que falam inglês para se comunicarem, como Coreia do Sul, China, Japão. E você não tem uma equipe de venda que sabe vender inglês. Você não vai fechar o negócio. Mas não é aquelas frases prontas que você decora para responder, seja no e-mail, seja no telefone. Não é isso. A realidade é que você tem que ser fluente para qualquer pergunta que se faça. Isso na área de vendas, ok. Imagina um CEO de uma empresa. Ele tem um coffee break. Tá com vários CEOs de outras grandes empresas e ali só rola inglês. Ah, mas eu só aprendi inglês corporativo. Como que você vai fechar negócio nos bastidores, no coffee break? Então, a fluência é muito importante no meio corporativo, porque sem ela, você não se comunica. E se você não comunica, você não vende. Se você não vende, você não gera lucros, profits. Então, nós temos que tomar a consciência de que não é mais estudar o verbo to be. Não é mais só estudar gramática. Não é pensar que é traduzindo que você vai chegar a algum lugar. Aí vem a neurociência. A neurociência nos explica o quê? Para você ser fluente, você tem que praticar. E aí vem um pouco da metodologia do método Benvenuti.
Primeiro você cria fluência. Mas para criar fluência, você tem que estudar. E aí que nas minhas mentorias, com os meus alunos, eu tenho, primeiro, uma aula diagnóstica gratuita. Eu tenho que conhecer esse meu aluno. Não adianta você tratar o aluno igual a todo mundo. Cada aluno, ele é único e especial. Eu sempre digo isso. Cada aluno é único e especial. E o meu método não é o aluno que se adapta a mim. Eu que tenho que adaptar ao meu aluno. E é através desse diagnóstico que eu bato um papo, converso e faço perguntas, analiso o perfil desse meu aluno. Tudo isso já está dentro da neurociência e está também com a competência comportamental. Aí entra a empatia, a escutativa da competência comportamental. Porque quando eu faço o diagnóstico com o meu aluno, eu estou entendendo as suas barreiras. Eu estou entendendo as suas limitações. Ah, eu não gosto de inglês, eu odeio inglês, eu estudei inglês a minha vida inteira, eu não gosto, mas eu preciso dele. E aí? Aí, uma estrategista em inglês, ela vai usar das competências comportamentais que ela estudou tanto e vai falar assim: vou te explicar uma coisa. Vamos quebrar as barreiras? Vamos identificar por que você não gosta do inglês? Vamos esquecer método, metodologia que não adiantou? Vamos pegar tudo que valeu a pena que você aprendeu hoje e vamos aplicar na metodologia, no método ideal. Nesse diagnóstico, Flávia, é um milagre. Porque cada aluno que vem para mim, cada futuro aluno mentorado, é uma pessoa única, maravilhosa. E se acredita que a gente acaba sendo parceiros e amigos, porque não tem como você ficar indiferente à necessidade, à dificuldade, o momento desse aluno. Nesse diagnóstico, além de eu avaliar o inglês, avaliar aquilo que ele aprendeu, utilizar isso como ferramenta, logo após esse cliente comigo, ele vai ter o seu plano de estudo. Pense num diferencial. Estudar só com o professor, estudar só no horário da aula, não faz resultado. Vamos trazer para técnicas. Técnicas de Enem, de concurso, de proficiência. Para você aprender algo, você primeiro tem que assistir, entender uma aula. Depois, você tem que resumir essa aula. Logo em seguida, exercício didático para que você consiga fixar isso. Só que isso tem que ser feito todo dia, no mesmo dia. Não pode se deixar para fazer no outro dia, porque a neurociência diz o seguinte: quando a gente dorme, o nosso cérebro está funcionando. E é nessa hora que o cérebro pega todas as suas informações, tudo aquilo que você estudou durante o dia, e vai sair, tirar ali daquela memória temporária e jogar para fixa. Ah, mas é assim que eu consigo a fluência? Nada é fácil, nada é de graça, gente. Se você quer ser fluente em inglês, começa a estudar desde os 3 anos. Dos 3 anos até 17 anos, você pode aprender vários idiomas ao mesmo tempo. Mas depois, você já adulto, você acha que você vai aprender de uma forma fácil, natural, como uma criança? Não. Eu acho que tu tocou num ponto importante da gente desmistificar. As pessoas acham que aprender inglês é uma questão que, como eu aprendi tudo na vida, como eu fiz faculdade, da mesma forma que eu aprendi a minha profissão. E eu acho que uma coisa tem que ser dita, até porque eu também tenho muito poder de fala nisso. Quando você vai aprender inglês, você muitas vezes desafia tudo e mais alguma coisa. Totalmente. Não é simples, vai exigir de você, e você tem que ter muita consciência. E eu acho que esse teu trabalho é uma parte muito bacana, porque pessoas traumatizadas ou pessoas muito problemáticas como eu, que têm um TDAH fortíssimo aqui, minha gente. Vocês bem sabem que vocês veem as postagens, que eu tô sempre correndo descabelada de um lado pro outro. Isso é o meu TDAH. Então, eu tenho um TDAH fortíssimo para aprender alguma coisa na qual eu já tenho uma certa resistência.
E não é uma resistência por não gostar do idioma, muito pelo contrário, eu sou apaixonada pelo idioma. Mas eu tenho uma resistência porque todos os caminhos que me levaram para o inglês foram caminhos tortos. Eu nunca tive alguém me orientando. Simplesmente a autodidata, como eu fiz com boa parte das coisas na minha vida. Fui lá, ó, o vento passou para cá, então vamos para lá. Então, quando você pega para aprender de verdade, como é que aquilo funciona, como é que aquilo se estrutura, para você parar de falar igual uma pessoa sem nexo nenhum, você vai sim enfrentar muitos desafios. Muitos desafios. Só que isso é a primeira coisa que você já tem que saber previamente. É uma coisa que você fala assim, cara, eu vou entrar no inglês, eu vou me lascar. Mas eu já sei que eu vou me lascar. E eu vou chorar, e eu vou sofrer, e tá tudo bem, porque isso faz parte. Eu acho que quando a gente romantiza demais um aprendizado, a pessoa fica frustrada no sentido de, caramba, parece que eu não vou para frente. Será que eu sou burro? Será que eu tenho algum problema? Eu devo ser doido? Eu muitas vezes na minha vida, Soraya, falando aqui para todo mundo que está assistindo e ainda vai assistir, eu muitas vezes na minha vida achei que eu tinha algum problema. Claro que eu tenho, a gente já sabe, né? O TDAH, já falei. Mas eu achei que eu tinha algum problema com a aprendizagem. Eu falava, meu Deus, eu faço cálculo quântico e tá tudo certo. Mas em inglês não vai. Como é que é isso? E depois é que eu fui perceber que eu tinha romantizado o aprendizado. E eu falava, nossa, eu achei que eu ia fazer como eu fiz para aprender o cálculo que eu uso para a linguagem de programação. Ou que eu ia aprender o inglês da mesma forma que eu aprendi programação. Caramba, para de ser doida, Flávia. Bora lá, o negócio é diferente, é um outro ritmo, você aprendeu tudo errado, agora você tem que aprender tudo certo. Então, vamos se pôr à prova. Eu acho que quando a gente quebra esse romantismo do aprendizado, porque é simples, é só estudar, é só ler, ou é só ouvir. Cara, não é só. Olha, tá aqui o Ângelo, não é fácil, mas a Zoraia dá um jeito. É sobre isso. É você Beijo, se abrir. Ângelo. O Ângelo, Obrigada, viu? o Ângelo tá aqui te prestigiando hoje, viu? O Ângelo nunca entra no papo da firma, ele só entrou nesse porque é tu. Mas o Ângelo é do coração, ele é a esposa, o filho dele, assim, são pessoas maravilhosas. É assim, é especial demais. É aquilo que eu te falei, o aluno meu, ele se transforma num grande amigo. E o Ângelo não é diferente. É um ótimo amigo. Eu acabei de receber o livro dele. Vou fazer um spoiler aqui, gente. Vocês É bom, precisam né? ler o livro do Ângelo. Eu estou apaixonada pelo livro dele. Leiam, gente. Leiam, porque eu recomendo. E assina embaixo, porque eu estou me identificando com ele. Mas, Flávia, o que você falou é interessante e é muito, muito bom você ter comentado nisso. Esse é o tipo de bloqueio que eu falo. Que quando chega no meu diagnóstico, eu vou avaliar tudo isso. Eu vou avaliar a tua questão da tua parte mental, se você tem alguma necessidade mais especial. Então, o método tem que me adaptar, o método meu tem que se adaptar ao meu cliente. Então, o meu método tem que se adaptar à doidinha querida da Flávia, que me chega com várias questões, sem falar do meu tapa-cara, falo tudo correto, tudo não correto, Né? mas tá. E eu dou e bato palmas para você, porque muita gente não tem nem coragem de fazer o que você faz, de falar. Porque a maioria dos adultos tem medo. Mas aí eu vou dizer, se você me dá permissão, de repetir o que eu falei para você. Ok, tudo bem, você aprendeu de uma forma errada. Mas qual é o teu objetivo? Esse é o meu bate-papo do diagnóstico. Você quer ser fluente? Você quer usar para turismo? Bom, inglês para turismo você tem à vontade aí. Mas você quer inglês pro resto da tua vida para ter sucesso. Escrever um livro, dar uma palestra, ir para o exterior, fazer um workshop sem depender de um translator. Então, o aluno, ele tem que mostrar para mim, quer dizer, ele tem que mostrar, não, eu busco do aluno essas necessidades. Quais necessidades? O meu momento. Aí eu tenho meu déficit de atenção. Aí eu estou passando por uma fase meio complexa. Tudo isso vai ser importante para eu desenvolver o plano de estudo do meu aluno. Flávia, você é minha aluna, você tem um plano de estudo só seu. O Ângelo também, só tem dele. E todos os meus alunos, eles são muito especiais para mim. Mas eu vou contar, Soraya. Eu vou contar, tá? Sabe o que a Soraya falou pra mim, gente? Eu vou contar. Ela falou assim, Flávia, tu és um caso que tem que ser estudado pela NASA.
Eu vou falar. Ela fala mesmo, minha gente. E quando ela falou isso, eu pensei assim, realmente. Eu acho que sim. Eu acho que não só pela NASA, mas eu também precisava desromantizar esse aprendizado. Eu acho que eu estava muito pressionada com N situações e, e eu acabava romantizando. Por isso que eu achei importante trazer. Porque a gente fala assim, ah, é um aprendizado como outro qualquer. Não, não é. Ué, não Não é. é. Você quer aprender música? Tem um hemisfério do seu cérebro que é direcionado à música. Ah, você é bom de matemática, quer desenvolver logística? Tem um hemisfério do seu cérebro que é destinado. Não é diferente no aprendizado de um idioma. Olha, como eu falei antes, a criança, ela aprende 2, 3, 4, 5 idiomas ao mesmo tempo. Mas o adulto eu tenho que considerar que a necessidade dele é emergencial. Ele precisa do inglês para ontem. E a maioria deles, quando chegam a mim, me dá um prazo assim curtíssimo para colocá-lo para fazer uma palestra, para participar de um workshop, para passar um teste de proficiência ou de credenciamento linguístico do Exército. Então, toda essa parte de diagnóstico, não vou dizer que eu sou terapeuta ou psicóloga, fora disso, mas eu estudei para entender o meu aluno. E outra coisa bem interessante, tem um diagnóstico, que eu já vou traçar todo o perfil do meu aluno. Dentro desse diagnóstico, eu vou fazer o plano de estudo dele diário. Ele vai estudar de domingo a domingo, porque não tem como estudar inglês só um dia. Quem acha que ser fluente é só estudar final de semana, não vai ser fluente. É todo dia um pouco, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Para aqueles que querem correr contra o tempo em 6 meses, desenrolar a língua, rapaz, você tem que estudar no mínimo 1 hora. E seguir o meu plano de estudo. E o meu plano de estudo, cada dia, é um conteúdo que você estuda. E nos encontros comigo, eu avalio muito o momento do meu aluno. Já chegou. E aconteceu várias vezes desse meu aluno não tá nada bem, ele teve um dia daquele complexo no trabalho, mas ele tá ali, ele se predispôs a estar comigo, mas a mente dele não tá legal. Aí eu brinco com ele, hoje a nossa aula vai ser uma aula light, a gente vai conversar, botar o papo em dia, falar das fofocas, mas eu vou te dizer uma coisa, vai ser no inglês. E aí a gente começa. Você acredita, Flávia, que às vezes uma aula dessa rende muito mais do que uma aula pré-planejada? Com Porque o certeza. aluno ali, ele não está sendo cobrado para entregar algo. Ele está ali abrindo o seu coração, está falando da sua frustração, está dizendo que seu dia a gente só está brincando, rindo, mas em inglês. Então, é muito importante, e isso que eu gostaria muito de enfatizar. Gente, neurociência. Tudo na vida tem explicação dentro da neurociência. Todas as estratégias que eu estou passando para vocês, olha, são muitos anos de experiência e muitos já me perguntaram como você consegue preparar um aluno para passar em proficiência tão rápido. Que eu uso a neurociência. Eu uso a neurociência e vou direto na ferida do aluno, aquilo que ele tem maior dificuldade, né, dona Flávia? É, sim, A senhora. Flávia ouve pra caramba. O ouvido dela eu não preciso nem me preocupar. Ela é um estudo da NASA por isso. Porque a maioria dos alunos não tem a parte auditiva desenvolvida. A Flávia já veio com ela bombando. Mas, contudo, todavia, quando começa a falar, ela fica no embromation. Aí eu chego e falo assim, não tem embromation. Por quê? No inglês nós temos 2 tipos de situações, formais e informais. O que você quer e para quê, em que você quer utilizar? O meu contexto é profissional cooperativo. Peraí. Então não pode ser inglês rame-rame. Aí eu quero escrever um livro. Mas escrever um livro, não colocar na inteligência artificial em inglês, não pode ser rame-rame. Então, todo esse contexto eu trago para o meu curso, porque desde sempre, eu sempre imaginei que o adulto ele é muito especial e tem que ser tratado de forma especial no aprendizado. Olha, não tem idade para aprender inglês ou qualquer idioma. Eu já tive uma aluna de 70 e poucos anos, você acredita, estudando inglês. Todo dia eu tinha que repetir a mesma coisa para ela. Mas eu quero, porque eu quero fazer viagem, eu quero visitar o meu filho no exterior. Gente, se uma senhora de mais de 70 anos consegue aprender, como que você não vai conseguir aprender? Como que você não vai
passar num teste de proficiência, como que você não vai ser bem sucedido como CEO, como você não vai ter destaque no universo global, se você não tem a metodologia correta. Se você Exato. não tem um método que usa a neurociência. Se você Exato. não tem uma estrategista que vai falar para você, olha, não é só ter inglês fluente, não é só ter certificação. Você precisa de hard skill, você precisa de soft skill, você precisa de real skill. Porque quando você junta tudo isso, o sucesso é garantido. Não tem como. A gente tem que quebrar muitos tabus aqui no Brasil em relação à questão do aprendizado do inglês especificamente, porque aqui só se estuda inglês quando se precisa. E às vezes quando se precisa, o tempo é curto. Já tá E tarde aí demais. você tem que entrar no desespero, naquele modo, estuda para concurso, entendeu? Estuda para Enem, e aí eu vou com estratégia de concurso também, de Enem, porque eu já fiz até prova para concurso, né? Para concurso de inglês, eu preparei a prova para os concurseiros fazerem. Então, eu sei como funciona isso, eu sei como a bancada pensa. Então, todas essas estratégias, gente, a gente tem que estudar muito. Eu não desmereço nenhum professor de inglês. Eu, eu acho super louvável. No YouTube, no Instagram, todo mundo que dá dica de gramática, de phrasal verbs e idiomas, eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem que aprender isso. Só que isso a gente aprende e tem aonde aprender. Agora, você quer aprender mesmo, para ser bem sucedido no teu propósito, seja ele de proficiência, seja no contexto global, seja no que for na tua vida, com relação ao inglês, tem que ter estratégia. E estratégia não é de um dia para o outro. Não. Estratégia você tem que ter um especialista que te diga, você está errado aqui. Mas você está errado aqui por esse motivo. Por exemplo, a metodologia ativa, que é uma das que eu aplico dentro do meu ensino de idioma, ela diz que você tem que aprender a aprender. Então eu não vou dar nada de graça para vocês. Eu dou alguma coisa de graça para você, Flávia? De jeito nenhum. Eu vou estimular você. Eu vou te desafiar. Porque se eu já te dou a resposta, pronto. Já te entrego tudo no tua mão, teu cérebro vai ficar acomodado, ele não vai absorver aquilo. Então, eu vou estimular, eu vou desafiar o teu cérebro. E aí o teu cérebro fala, eu vou give up, eu brinco que é give up, Exato. desistar. Give up é desistir desse trem aqui. Não, não vai desistir. Porque vamos pensar no seguinte, nada na vida é fácil. Não. Tudo que você conquista, você tem que dar o seu sangue. Você tem que ter dedicação. Você tem que, todo dia não tem que levantar para sair para o trabalho, não tem que comer, senão você morre de fome, tem que tomar banho, porque senão você não fica cheiroso. O inglês não é diferente, gente. Você tem que estudar todo dia um pouco, mas tem que saber como estudar. Então, eu agradeço muito, Fábio, porque você está me dando a oportunidade de eu abrir meu coração e dizer o meu aspecto, o que eu penso e eu acredito em relação ao inglês, ao mercado de trabalho. Eu acredito que a gente tem que tirar esse preconceito no Brasil. O inglês não é necessário, porque eu falo português. Eles que quando vêm para aqui, eles não aprendem o português e etc e tal. Então, porque se eles não falam o meu idioma, eu vou falar o idioma deles. Esqueça, não esqueça. O inglês não é patrimônio do americano, do canadense, do inglês. Ele é patrimônio internacional. É o idioma internacional. Se você não comunicar no inglês, olha, você vai continuar aqui no Brasil ralando pra caramba. Mas você pode aqui no Brasil fechar negócio. Você pode ir para o exterior fazer uma universidade. Você pode ir para o exterior trabalhar. Mas para isso, você tem que aprender o inglês fluentemente. E tem que quebrar barreiras. Não deu para aprender quando criança? Bora. Bora estudar agora. Mas vamos estudar com estratégia. Vamos usar a neurociência. Vamos usar a psicologia para entender o aluno o momento que ele está vivendo, as suas necessidades. E é isso, Fábio. E são muitos anos de experiência, e ao longo dessas experiências que eu tenho tido especificamente com autoridades civis e militares, aí daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o Exército, eu aprendi muito.
eu aprendi uma coisa: é dedicação. Nada na vida, se não tiver dedicação, se você não sentar, se você não estudar, você não vai conseguir. Seja no idioma, seja no desenvolvimento de um projeto, seja em tudo, você tem que sentar. Você tem que sentar para estudar. Só que para estudar, você tem que saber como estudar. E como estudar, você tem que ter um estrategista que te ajude a estudar. Você, o que você faz comigo? Você me ensina Exatamente. tudo sobre o mercado. A gente tem um bate-bola, um ping-pong eu e você, que é você me puxando de um lado e eu puxando você do outro lado. E assim está funcionando muito bem. E eu falo para você, Flávia, me tira da minha zona de conforto, porque eu trabalho muito bem sob pressão. E aí você fala, tem que fazer isso, 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 isso. Estou te entregando. É lógico que eu não vou fazer isso com o meu aluno se ele não me permitir. Mas, Não é todo mundo que trabalha da mesma maneira. Eu é, compactuo muito dessa tua metodologia, porque eu faço isso também com os meus mentorados. Eu acredito que para eles não é natural, né? Para muitas pessoas não é natural saber gerir uma empresa, até porque não faz parte da área de conhecimento dela. Ela não estudou sobre isso. Então, eu, enquanto estrategista, e enquanto uma pessoa que estudei muito e continuo estudando dentro da área, e também uma conhecedora da neurociência, eu acabo aplicando isso nos meus alunos de acordo com a necessidade. Então, com você eu tenho um comportamento, com o Juan eu tenho outro comportamento, com a Silvia eu tenho outro comportamento, e por aí vai. Justamente porque, por mais que o escopo seja muito parecido, né? Eu digo parecido porque dependendo do nicho, a gente acaba mudando um pouquinho ali alguma estratégia ou outra. Mas muda-se a uhum. estratégia, não se muda a construção. A construção ela é muito linear, ela é muito parecida. E o que muda, principalmente, aí sim é um cenário completamente diferente, é a forma que a Zoraya assimila, a forma que as outras pessoas assimilam, porque aí sim a gente chega numa parte que eu preciso fazer com que você pegue todo o teu conhecimento, toda a tua habilidade e consiga realmente construir algo para sua empresa que faça sentido, que seja duradouro. Então eu gosto de trabalhar com essa questão do o que faz sentido para você. Porque o que faz sentido para você é o que você vai conseguir pegar com firmeza e construir e trabalhar, né? E realmente transformar. Então, eu gosto muito quando você traz essa tua metodologia, porque eu compactuo muito com ela. Eu acho que isso é maravilhoso. É, e eu vejo o resultado, apesar de eu saber que eu sou um caso de estudo da NASA, mas eu vejo os meus resultados. Acho que sim. Se você me der permissão, eu falei. Falar o que eu falei para você. Lembra que o dia que eu falei assim, Flávia, vamos embora. Presta atenção. A gente vai mudar tudo que você Você pensou e fala, acreditou. presta atenção, e no mesmo momento aquele duende tocando banjo correndo na minha cabeça. Eu cheguei para a Flávia e falei assim, eu tenho certeza que eu vou estar sentada no primeiro banco quando você estiver dando uma palestra em inglês. E eu vou ser a primeira a pegar o teu autógrafo quando você escrever um livro em inglês. Escrever em inglês. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai chegar assim, nesse local. A Flávia é extremamente inteligente. Só que a gente tem que pegar firme com ela. O Ângelo também tenho certeza que vai chegar. E quanto outros alunos meus, gente do céu, é impressionante como quando você conhece o perfil do teu mentorado, o aprendizado é totalmente diferente. E o resultado também. A verdade é que às vezes a gente tem que ir quanto tempo, né? Aí eu vou, se você me dá a permissão, vou falar um pouco dos meus alunos militares. São mais de 26 anos Por dentro do favor. Exército Brasileiro, trabalhando com uma galera maravilhosa, empenhada. Pensa no povo que eu posso tirar o couro. É lógico que eu não posso trabalhar com os meus outros alunos que não são militares, como eu trabalho com eles. Eles são treinados para a guerra. Então eu chego para eles e já falo a frase que eles usam. Missão árdua. Oh, não, treinamento árduo, missão fácil. Ah, quando eles me falam isso, então eu vou tirar o couro de vocês. E ao longo desses 26 anos, principalmente dentro do Exército, trabalho com Marinha, Aeronáutica, Exército, deixo aqui meu parabéns para as Forças Armadas Brasileiras, mas especificamente com o Exército, por inúmeras missões. Missões da ONU, foi preparatório para attaché como diplomata militar no exterior, enfim. E esse meu aluno militar, quando ele chega é incrível. Ele me chega com 3 meses para passar numa prova.
3 meses para ir numa missão. Já teve gente que me chegou com 1 mês para passar na prova da embaixada americana para poder coçar no exterior. Aí eu vou te dizer que eu sou louca. Porque eu assumo esse desafio, sabe? Que eu assumo esse desafio. Esse Com povo chega certeza. aqui no diagnóstico, ele fala assim, ó, teacher, é o seguinte, eu só tenho 3 meses. Eu preciso fazer isso e isso. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu me garanto. Meu 100% está aqui. E você se garante? Eu ponho esse indivíduo para estudar arduamente de domingo. Domingo não é 1 hora, não. Chega a 2 horas. E eu posso dizer, tirar o chapéu para eles, eles conseguem. Palestra, workshop, credenciamento em inglês. Mas eu tiro mesmo o couro deles. E é muito louvável eu exaltar essa disciplina que eles têm. Eles têm uma disciplina nata que vem desde da escola militar. Então, quando chega com a professora Zoraia, eu acho bonitinho que até o general que chega comigo, ele fala, senhora Zoraia. Eu acho bonitinho, porque ele fala, senhora, porque a senhora está acima de mim, porque a senhora sabe inglês e eu não sei. Isso daí, é lógico que é uma questão de educação deles, os militares, eu acho bonitinho, mas depois, no final das contas, a gente fica você para aqui, você para lá, e a gente acaba virando amigo, tudo vira uma festa. E com o pessoal militar, eu aprendi tudo que você pode imaginar de trabalho contra o tempo. Foi assim que eu desenvolvi esse método que funciona, que não é o tempo que eu quero para você aprender inglês. A primeira pergunta que eu te falo, né? Você lembra, né, Opa? Quanto tempo você quer desenrolar ali? Quanto tempo você quer ser fluente? Sim. Para mim é tranquilo. Nós vamos trabalhar para conseguir isso. Preciso de dedicação. Eu já estou dando método, estou dando metodologia, você já tem a teacher 24 horas por dia no WhatsApp, você tem o teu Classroom, o Google Classroom, tá tudo lá. Gente, eu facilito a vida de vocês, dos meus alunos mentorados, para vocês desenvolverem. Não é só cobrar. Não é curso engessado, que você estuda o livro, acaba o livro, faz a prova. Não, eu não tenho nem prova. Eu só tenho simulado quando você faz prova de credenciamento no inglês ou de teste de proficiência. Tudo isso é uma beleza muito grande. E eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar com tantas pessoas diferentes, de nichos diferentes que precisam do inglês, seja o militar, seja o CEO, seja o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, aquele aluno que está lá no exterior, o brasileiro que está lá se rascando, trabalhando para outro brasileiro, porque não fala inglês, mas está lá querendo fazer dinheiro. Então, cada um, ele vai ter uma dedicação minha exclusiva. E o meu método vai se adaptar. O que eu faço, e repito, é dedicação. Dedicação exclusiva, porque nada na vida é fácil. Nem para nós estarmos aqui, Flávio. Olha Não, quantas coisas a gente fez hoje. Eu corri o dia inteiro gravando, preparando curso e fazendo isso, fazendo aquilo. A minha mãe, um beijinho para minha mãe. E ela gravando também para colocar no grupo dela, para dizer que a filha dela estava em live. E ela fala da Flávia, que a Flávia é linda de morrer e não sei o que, não sei o que. Então a gente passou um dia, a gente teve 5 minutinhos para ir se arrumar e estar aqui. A gente está aqui de coração aberto. Isso é propósito. Se você tem um propósito, gente, inglês não é diferente, é um propósito de vida também. Soft skills, se você não tem, minha filha, você está no mercado de trabalho totalmente perdendo dinheiro e não vai ser promovido, porque lá, na dinâmica do seu grupo, dentro da tua empresa, se tiver uma dinâmica que você não sabe o que é uma escutativa, você não sabe o que é empatia, você não sabe desenvolver liderança, você já está fora. Se você dominar o Real Skills, que é a competência relacional, que é juntar a certificação, como eu falei, com as competências comportamentais, a partir de pouco tempo, o mercado de trabalho vai falar, olha, você já está obsoleto. Eu não te quero mais. Porque o mercado de trabalho, Flávio, você é especialista nisso. Muda todo dia, na velocidade da luz. Todo dia é uma novidade que, se você
não se adaptar, e não é diferente no mercado de trabalho. Se você não se adaptar a essa realidade, o mercado hoje está te exigindo isso, mas amanhã ele vai te exigir isso daí. Então, você, por que a gente estuda pra caramba? Porque a gente fica até as 2 horas da manhã. Uma coisa interessante, eu tenho um primozinho, ele tem 17 anos, ele quer fazer direito. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, eu quero passar numa faculdade, né? Tu começa a mudar a tua mentalidade, sentar bonitinho, aprender a estudar, porque senão você não vai entrar numa universidade de renome. Então, é a mesma coisa que eu fiz com meus filhos, é jogar a realidade. O estudo, gente, tudo na vida, até mesmo para você ler um livro com prazer, você tem que ter disciplina. Porque senão, não é verdade? Eu leio por prazer, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler ficção. Mas se deixar, você vai para a cama, deixa o livro do lado da tua cabeceira e você não lê. Mas se você tem o hábito todo dia de saber, eu vou ler 15 minutos antes de dormir, isso vira rotina. Em inglês tem que virar rotina. Aprender competências comportamentais tem que virar rotina. Porque quando vira rotina, aí vem a neurociência. Aí o cérebro fala assim, é isso aí, então eu tenho que fazer todo dia. Todo dia eu tenho que ler. Todo dia eu tenho que exercitar. Todo dia eu tenho que estudar. Porque se você fizer diferente, o teu cérebro, que ele joga contra você na maioria das vezes, porque ele quer tudo muito mais fácil. Ele quer que você fique lá vendo filme, vendo seriado, vendo música, não sei o Ele quê. vai para o seguro, né? Ele tenta te proteger daquilo que você não conhece. Então ele volta sempre para o seguro. É porque é a natureza. O cérebro, ele foi criado para isso. Entendeu? Para te proteger do novo. E o novo é um desafio. Então o cérebro não, é novo, é desafio. Ouviram os meus alunos que estão vendo essa live do curso de vendas? Vocês ouviram, senhores? Muito bem, obrigada. Era só isso mesmo. Era só um recado. Porque vendas é algo muito novo também para muita gente e o povo tem uma resistência do caramba que eu fico doida. Então, pessoas que fazem aula comigo de vendas, ouça a professora Zoraia. Se não me ouvem, ouvem ela. É só sobre isso. Não, mas você falou uma coisa certa. Por exemplo, vendas. Você tocou num assunto que para mim é o meu calcanhar de Aquiles. Para Porque eu sempre você fui e o professora. mundo. Eu sempre fui professora. E como eu sempre tive resultado, gente, são 26 anos com mais de 95% de aprovação em teste de certificação e credenciamento linguístico do Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica. Então eu sempre tive indicação. Eu nunca tive que me parar e pensar, eu vou procurar aluno, porque lá, sabe aquela questão da propaganda boca a boca? Eu vou indicar, vou indicar. Teve uma época que eu ganhava muito bem só com indicação, mas não é mais assim. Mudou. Hoje eu tô dando aqui a minha cara a tapa para fazer reels, fazer stories. Eu tô aprendendo a tudo que se diz respeito sobre filmar, sobre editar, quais as ferramentas, é o Canva, é o estúdio, não sei das quantas, não sei o que, não sei o que. A minha mãe fica falando assim, mulher, você não vai parar não, Zoré. Você passa sábado e domingo. Eu falei, mãe, eu tô desvendando o que o mercado diz. O mercado diz que tem que ser assim. Aí lança um aplicativo novo, vai lá a Zoraia entender aquele aplicativo para ela utilizar. Entendeu? Então não é. Quando a gente tem um dinheiro de sobra, apesar que isso eu vou fazer um parênteses, e depois eu vou explicar. Você paga para fazer. Você vai pagar o marketing, você vai pagar a equipe de venda. Só que eu tenho um pensamento seguinte: se você não sabe fazer, você não sabe cobrar. Mas tem um detalhe importante, Soraya. Existem coisas dentro da sua empresa que não podem ser delegadas. Concordo Existem com você, coisas na sua empresa que não podem ser delegadas. E, concordo, por não, incrível que concordo com pareça, marketing, principalmente digital, tem coisas dentro do marketing digital que é interessante que você, se você não vai fazer, que você pelo menos acompanhe. Se hoje nós temos o Joel J, que é um grande player de mercado, e ele mesmo fala que ele cria os conteúdos dele, e daí eu vejo outros empresários que falam assim, puxa, gastei não sei quantos mil lá com uma empresa de marketing que só fez M. Então você para e pensa, cara, faz. Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Aprende, desenvolve. São habilidades que você consegue desenvolver. aprende. Não há habilidade que você não consiga desenvolver. É lógico que a gente nasce com determinadas. São 7, 8 tipos de inteligências. E essas inteligências são voltadas, elas têm destaque. Tem aquela inteligência
que é voltada para arte, para música, para matemática, enfim. Mas se você não tem aquela inteligência que é necessária e não é desenvolvida, vai desenvolvê-la. Senta e estuda. Você acha que os grandes filósofos, os grandes escritores, cientistas, foi uma luz divina que caiu do céu e deu a revelação e eles... Não. E quantas vezes eles fracassaram? Mas é o teste de fazer errar até acertar. E isso é o que o cérebro às vezes diz, não quero aprender. Então vou sim, eu aprenda, olha, e tô boa nisso. Tô conseguindo editar direitinho, tô conseguindo usar as ferramentas. Gente, eu acabei de montar um curso EAD, já tinha um curso EAD em É 2017. isso que eu quero que você fale para nós, que eu estava esperando o gancho para te cortar para você falar sobre isso. Fala sobre o curso, fala sobre os livros que estão disponíveis, os guias que estão disponíveis. E eu fiquei sabendo que um passarinho me contou que vai ter um workshop onde você vai entregar dicas valiosas para quem vai fazer a certificação. Então, militares que vão fazer a certificação, outras pessoas que querem fazer a certificação porque precisam para a universidade, ou porque vão sair do país em alguma missão, ou porque estão querendo uma vaga no exterior e precisa ter a certificação para comprovar a fluência em inglês. Eu fiquei sabendo que vai ter esse workshop maneiríssimo na próxima semana, ou não sei se na próxima ou na outra, você que conta aqui para nós, porque a informação chegou assim, não vou dizer quem contou. No meio militar a gente chama de aulão. A gente chama aulão véspera de prova. Sabe aquele pessoal que corre no último minuto do último tempo, né? E ali ele precisa passar de qualquer jeito, então ele vai correndo atrás do aulão. Ah, eu preciso de aulão porque eu preciso de dica, eu preciso de estratégia. E dessa vez não vai ser aulão, vai ser nos detalhes. O que é interessante eu expor para vocês é que o Exército ele tem um tipo de prova chamada credenciamento linguístico, EPLE. Trabalha as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Em setembro, nós temos 3 tipos de prova: a escrita, a leitura e a auditiva. A oral vai de agosto até o final do ano. Eu sou expert disso, eu tenho 100% de aprovação. Ano passado, 2026, meus militares arrebentaram. E aí, pensando neles, o que eu fiz? Ah, eu vou facilitar a vida do povo. Vamos criar uns e-books aí? Aí eu criei uma coleção de e-book, porque uma das provas mais difíceis do Exército Brasileiro é a parte escrita. Ali tem 3 tipos de níveis. Nível 1, que não é credenciado, mas você passa, que é um pré-preparatório para o nível 2, que vai dar o credenciamento do sistema, da nota do sistema que você precisa para o Exército. E tem o nível 3, que é o topo de linha. Então, eu criei uma coleção de e-books. 1, textos informais. 2, textos formais. E 3, que é o bambambam, que é redação, que não é só para militar. Para mestrado, doutorado, quem faz artigo científico, para quem está fazendo teste de proficiência, esse nível 3, gente do céu, imagine. Você aprende tudo nesse livro. Então, o que eu peguei? Eu juntei todos os 26 anos de experiência, tudo que eu estudo sobre proficiência e credenciamento, coloquei numa coleção de e-books e eu ensino especificamente como você deve escrever em livro. Ali você vai entender o objetivo de cada tipo de texto, entender a diferença entre um texto formal e informal, saber o que é uma carta formal, uma carta informal, o que é um memorando, o que é um artigo. E ali eu dou tudo muito mastigadinho, da mesma forma que eu faço com os meus alunos militares, da mesma forma que eu fazia quando eu tinha fazendo o meu curso presencial. Então, o e-book é para aquele que quer, assim, estou no desespero, não tenho tempo para fazer aula, vou pegar esse book, vou estudar e vou me preparar para a prova. Vai ser muito bem utilizado. Mas, melhor ainda é o curso EAD para a prova nível 2. Lembra que eu falei que o nível 2 que dá o credenciamento para o militar? E não é o militar só o oficial. Desde o sargento até o general, eles precisam ter esse credenciamento linguístico, porque com essa nota, eles têm nota no sistema, que dá pontuação de promoção, eles vão para o exterior, eles são chamados para workshop, eles são chamados para missão de paz, então tem que ser credenciado. O pessoal do Exército, gente, é uma galera que se não tiver o 2122 no sistema, eles estão fora no métier do Exército.
E aí tem o lançamento do curso EAD, que é específico para esse nível da prova 2, que é aquele 2 que muita gente, muito militar, tá batendo na trave, não consegue passar porque ainda não estudou comigo. Esse curso EAD vai ser na plataforma do Wagner Wagner e Natália. Um beijo no coração de vocês. A gente criou um curso muito especial. A gente vai ter oportunidade de divulgar os links para vocês comparem o e-book e o curso EAD. E esse curso EAD, imagina a professora Zoraia explicando passo a passo como que você escreve um e-mail formal, como você escreve uma carta, como você escreve um artigo, e ela vai te dar dica de prova. Imagine, é um curso com tudo aquilo que eu aprendi e apliquei até hoje e tem sido o sucesso dos meus alunos militares. Mas não fica só por aí. Porque tem aquela galera que precisa de um bate-papo comigo. Aí vem o nosso workshop. Provavelmente não vai ser semana que vem, porque eu estou esperando juntar mais militares que estão vindo do período de férias de julho. E aí, não só para militares em workshop, todo mundo quer aprender a escrever em inglês. Vai ser, ó, para quem faz mestrado e doutorado, quem escreve artigo científico, gente, só não perca esse workshop. Porque esse workshop ele vai dar dicas e estratégias, vai dizer o que pode, o que não pode, o que uma banca cobra, o que não cobra. Imagina o preparatório para concurso para Enem. É isso que vocês vão ter nesse workshop. E eu acredito que não vai ser só uma live, vai ser alguns outros encontros, porque eu tenho certeza que virão muitas perguntas. Com Por quê? certeza. Porque através de um workshop eu consigo ter esse momento real com o meu aluno. A gente vai estar ao vivo. Ele vai me perguntar, ele vai me questionar, eu vou explicar, vou tirar dúvida, vou dar o feedback, enfim. E depois, imagina o sucesso desse militar ou desse futuro diplomata que quer aprender a escrever. Por isso, nosso workshop está vindo. E vai vir de uma forma muito gostosa, muito prazerosa, porque as minhas aulas é sempre brincando. Dessa forma que eu tô falando com vocês, eu falo na aula. Gente, brinca pra caramba. Mas também dobrou. Dobrou, assim, quando eu vejo que não está estudando. Mas o mais importante disso tudo, Fábio, é o meu feedback. Porque quando o aluno vem comigo, apresenta um texto para mim, eu vou falar, epa, não está no nível da prova. Vão acertar isso, 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 isso. Então, o curso, o e-book, né, o curso EAD e o workshop é de imediato ajudar esse pessoal que vai fazer a prova em setembro. Os meus militares, que eu sou eternamente grata a eles, eles fizeram o meu nome. Chegou um tempo que, em Brasília, só falava da professora Zoraia, e depois se espalhou pelo mundo, e eu fiquei como referência dentro do Exército, não só para a prova de credenciamento, mas para qualquer tipo de missão louca que você pode imaginar, desde missão de paz e de ataché. Certo. E Então, para participar desse workshop, vamos deixar combinado aqui. Vocês mandem tanto no Instagram da Zoraia, eu depois vou fazer um story, vou deixar marcado a Zoraia. Mas para quem está no meu Instagram e quiser mandar também para o meu direct, pode mandar. Manda lá a palavra inglês, quem quiser. isso, Manda lá a palavra inglês, que eu já sei que você quer participar do workshop da Zoraia. Vai ser um workshop gratuito. E quem só vai participar, só vai ter acesso ao link do workshop quem entrar no grupo. Então, a isso. palavra em inglês é para eu saber que você assistiu a live, é para eu saber, e para a Zoraia saber também que você assistiu a live e que você quer participar desse workshop que vai acontecer. A data vai ser lançada apenas no grupo do WhatsApp, por isso, senhoras e senhores interessados, é mandar em inglês para mim e para a Zoraia, para a gente colocar vocês lá no grupo. Tá? Então, assim, não percam esse workshop fantástico. Vai ser de grande ajuda para todos vocês, militares ou não. Quem quiser algo mais rápido, eu sou obrigada a dizer, a Zoraia não falou, mas eu vou dizer. Ela tem uma mentoria, gente. Ela tem uma mentoria que ela pega você pela mão e se você não aprender inglês com ela, você vai aprender só na próxima encarnação. Aí você já deixa para a próxima encarnação, né? Com sorte você nasce num país que fala inglês e quem sabe assim. Porque se tu não aprender com ela, meu amigo, tu não aprende com mais ninguém. Tô te falando porque eu sou uma pessoa de extrema dificuldade e só tô desenrolando porque essa mulher me achou e eu achei essa mulher no caminho. E ela também vem fazendo aí uns trabalhos muito bacanas com outras pessoas conhecidas minhas e que eu sei que estão desenrolando por conta dela. Então, assim, ela tem uma mentoria que ela não falou aqui.
É uma mentoria personalizada, como ela já disse, com exercícios personalizados, com toda a neurociência a serviço de vocês e com esse atendimento humanizado. Humanizado. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu vou deixar marcado depois o teu Instagram, Zoraia, para quem quiser vir conversar com você. Porque eu tô sabendo que quem passou pela live vai ganhar avaliação gratuita. Isso é mesmo? Isso é verdade? Com certeza, já ganhou. É só entrar em contato comigo que vai ter essa aula diagnóstica gratuita. Imagine um bate-papo, mas vai ser um bate-papo muito gostoso. Vamos quebrar toda essa barreira, todo preconceito em relação ao inglês, tudo aquilo que você tem dúvida. Gente, se eu estudei tanto, você tem que me questionar, perguntar, explorar os meus conhecimentos, porque afinal de contas, passei tantas horas estudando e ainda passo estudando, é para ter a condição de ajudar vocês. Sim, tem o diagnóstico gratuito. O nosso pessoal que está aqui na live, com certeza será recebido com o maior amor e carinho, com a mesma dedicação dos meus 26 anos, porque, gente, eu sou apaixonada por passar conhecimentos. Não é só ensinar, é desenvolver o conhecimento. Vem assim, já está garantido o seu diagnóstico gratuito, o teu bate-papo comigo e vem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, isso é show de bola. Olha, gente, participar do Papo da Firma é isso aqui. É vocês ganharem coisas assim, ó, maravilhosas. É workshop, é diagnóstico gratuito, é ter contato com os melhores profissionais dos ramos. Aqui é sensacional, né, gente? O Papo da Firma acho que foi a melhor coisa que aconteceu nesse ano. Então, E essa nova cara Ai, gente do céu. Essa nova versão do Papo da Firma tá maravilhoso. Gente, só passa gente incrível aqui. É cada um, gente, melhor do que o outro. Foi o Elcio, foi o Juan. Gente, como eu fico igual a minha mãe, né? A gente fica ali olhando, participando e manda emoji, faz pergunta e brinca. Gente, é muito bom. Parabéns por essa iniciativa, Fábio. Você é extraordinária. Eu não estou aqui para puxar o teu saco. Você sabe que quando eu tenho que brigar com você, chamar atenção para você, você sabe, eu chamo. Ou você também chama atenção minha. Mas eu gostaria muito de agradecer você a essa oportunidade. Porque falar disso do que a gente falou é raro. É muito raro. As pessoas pensam que inglês, soft skills, hard skills, real skills é coisa do outro planeta. Vamos colocar o pé no chão, vamos acordar para a realidade. Gente do céu, o mundo global, ele está aí batendo a nossa porta para a gente ganhar esse mundo, enriquecer de conhecimento para que você consiga conquistar aquela vaga que você precisa. Nós estamos aqui, você que faz qualquer empresa como você fala? Avançar, né? E eu aqui, na minha parte também. A gente tem sempre profissionais maravilhosos que a gente indica de coração, né? E você é assim, eu faço maior propaganda tua porque você é extraordinária, não só no que você faz, não tô puxando saco, mas pelo ser humano maravilhoso que você é. Me dá trabalho como aluno. Me dá trabalho, me dá cano. eu tenho que transformar parte da sua vida em algo emocionante. Eu tenho que te dar trabalho. Não, trabalhar você é uma aventura. Eu, através de você, eu aprendi que eu tenho que estudar mais neurociência. Tem Porque alguma parte da sempre tem alguém neurociência pior no ainda. mundo. Tem uma parte da neurociência que eu não aprendi ainda para utilizar com você, menino. Porque você é fora do normal. Tem, tem. Não Virginianos são consegue assim, chegar ó. mais. Ó, Juan, virginianos são assim. Agora, se falarem de virginianos, ariano também é complicado, gente. Ô, É Juan, direto. a tua hora vai chegar, tu pode ter certeza? Porque eu quero tu, ó, fininho falando inglês aqui fora, meu amigo. Ai, que eu quero Ele te já falou indicar. para mim onde que ele precisa, que ele vai lançar os projetos dele. Gente, o Wagner já, gente, começou já a conversar, só na escrita, quero ver. Olha, vamos, logo que você estiver desenrolando bem né, no inglês, vamos juntar essa galera toda, você, Elcio, o Wagner, vamos fazer uma live só de inglês. Imagina. Eita, só pro mercado estrangeiros. É só para internacional. O Wagner vai falar tudo sobre a plataforma dele, dos livros dele,
tudo em inglês. O Elcio sobre liderança, gestão de liderança. Você sobre a parte de empresas. Eu sobre inglês e muito mais. Imagina a gente desenrolando a língua aqui, menina. Joga esse desafio para vocês. Olha, Eu já estou garantida. não, mas é Eu claro já que você estou está garantida. garantido. É óbvio que Eu você já está estou garantido. garantida. E nós também, Olha, você acha que nós não vamos? a Nós gente vamos. vai rir pra caramba, porque a gente vai fazer piada em inglês, a gente vai desenrolar a língua de uma forma gostosa. E o mais importante disso, imagina jogar isso internacionalmente. O pessoal, o povo brasileiro está falando inglês tão bem. A gente vai desmistificar aquele negócio, que povo é aquele povo que deixa tudo para a última hora, aquilo que faz de qualquer jeito. Pois eu falo para vocês. Eu estudei numa universidade americana e eu ouvi da professora, ela falou: os melhores alunos são os brasileiros. Os que sabem desenvolver o idioma são os brasileiros. Olha, eu pego um japonês, eu pego um chinês, um coreano. Eles não conseguem desenrolar. O francês fica no bico deles, fazendo o biquinho bonitinho dele, e não consegue desenvolver. Vem você lá do Brasil, você desenrola. Mas é porque o povo brasileiro é inteligente. A É. gente tem tudo, gente. A gente tem uma A gente tem terra, um molho. Nós a temos gente um tem molho. é gingado. Então vamos sim, vamos desenrolar a língua, vamos começar a fazer live, vamos começar a fazer posts em inglês, vamos mostrar que a gente tem potencial para isso. Mas a gente tem potencial de sobra. Soraya, muito obrigada. A gente já bateu quase Nossa, 1h15 de live. eita! 1h15 de live. Estou bem feliz de ter você aqui. Fiquei Eu muito maravilhada assim, ó, com todas as novidades que você trouxe para nós. É curso EAD, é e-book, é workshop, é bônus aqui para a galera da live para fazer toda a parte ali da inicial, né? Todo o diagnóstico gratuito. Gente, é demais. Estou bem feliz. Obrigada pela confiança, principalmente, de estar aqui, porque eu sei que tu é bem seletiva onde você vai falar, não é qualquer pessoa que consegue chegar nessa mulher, não. eu É, que agradeço. olha, Eu o Elcio agradeço. falando, podemos fazer uma live extraordinária toda em inglês. Eu acho fantástico, Elcio, vamos lá. Deixa só eu perder um pouco mais da minha vergonha, que já é bem. Já é esquisito. Vai com essa tua carinha, com esse teu inglês, minha filha. Você vai começar a desenrolar quando. Porque o inglês é assim. Você no início, até esquentar o motor, o cérebro fica naquela, sabe? Mas depois que você começa a ouvir os 5, 10 minutos depois, menina, você tá desenrolando, desenrolando, desenrolando. Vambora, tô dentro, Eu vambora. vou mandar pro Elcio, eu acho que ele não viu aquele duende com o banjo correndo, parece eu. Aquele duende sou eu direitinho. Eu vou mandar, eu acho que ele não viu. Gente, falar sobre gestão, falar sobre estratégia, falar sobre inglês, esse mercado global em inglês, imagina. Vai Não, ser vai um ser sucesso fantástico. extraordinário, porque você não tem muito isso no Brasil. É raro. Eu não lembro de ter visto Não, nenhuma live, um podcast em inglês dessa forma, com brasileiros falando, desenrolando inglês. Eu sei que eu já ouvi falar que grandes palestrantes alguns deles tiveram que fazer uma imersão no inglês, porque a barreira deles fazerem palestra no exterior era o idioma inglês. E tem muitos deles que ainda não deram a cara a tapa de ir para o exterior, porque eles não conseguem falar o inglês e não têm a segurança de subir num palco e palestrar no idioma inglês. Só que com a gente aqui, minha filha, imagina a gente numa palestra juntar todo mundo ao vivo, você, o Elcio, o Juan. Vou terminar, porque senão vai ser 2 horas de live aqui. Soraya, Obrigada de obrigada. coração. Deus te abençoe imensamente. É uma gratidão imensa por você ser amiga, por você ser minha mentora, por você ser essa pessoa especial, por me colocar junto de pessoas maravilhosas. Eu estava precisando disso. Foi uma virada na minha vida. E eu estou me divertindo muito com vocês. Obrigada a todos que participaram da live. Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo muito especial. E eu espero que essa live chegue a muita gente, porque a gente quer trabalhar bastante para dar conhecimento para esse pessoal. Beijo no Com coração de Deus. todos. Muito obrigada, Flávia, por tudo. Imagina. Beijo. Gente, um beijo para vocês. Obrigada por todo mundo que assistiu. E semana que vem tem mais Papo da Firma. E ainda esse mês a gente tem um Papo da Firma muito especial com o nosso amigo Elcio, que é o Papo da Firma Lab. Eu espero vocês. Olha, super. Porque esse daí é doutor. Ele Tá. disse que eu posso chamá-lo de você, mas o Elcio
Dá para chamar de doutor, porque ele É sabe. doutor, sim, senhora, e eu tô dizendo e eu tô assinando embaixo. É doutor É, Elcio. é doutor mesmo. Olha, gente, gruda nesse doutor, porque ele sabe tudo de liderança. Beijo no coração de vocês, gente. Foi um Beijo, prazer gente imenso. bonita. Até a próxima. Tchau, tchau.